Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que estão conosco acompanhando a 39ª Semana Espírita João Custódio Machado, da cidade de Tupaciguara. Hoje eu estou me sentindo aqui o Tom Cruise do filme Missão Impossível, porque tenho aqui a incumbência de substituir o Nélio. Ele teve um pequeno imprevisto, mas já estará aqui conosco para fazer o encerramento e os agradecimentos. Hoje nós estamos no 4º dia da 39ª Semana Espírita, que esse ano, homenageando os 160 anos de O Livro dos Médiuns, traz o tema imortalidade, comunicabilidade e reencontro. Temos um companheiro novo, daqui a pouco nós vamos, além de cumprimentá-lo, pedir para que se apresente, embora muito conhecido nos rincões desse país abençoado nosso, mas pode ser que aqui alguns ainda não conheçam o Rafael Papa. Estão achando que é só no catolicismo que nós temos um Papa? Não, aqui na doutrina espírita também nós temos um Papa. E para a gente dar início, nós vamos agradecendo os canais parceiros na transmissão dessa 39ª Semana Espírita. Pelo Facebook, nós estamos transmitindo através da AME Tupaciguara, do canal Tupaciguara Espírita e também do Coromandel Espírita. No YouTube, nós temos o Coromandel Espírita, o canal do CEP, o Tupaciguara Espírita, além da Rádio Fraternidade e a Rádio Portal da Luz. E temos a companhia da nossa querida Vanessa Moraes, do Centro Espírita Eurípedes Barçanufo e Paulo Apóstolo, que hoje é representado pelo Rafael Papa. A Vanessinha vai fazer a nossa prece inicial. Fique à vontade, Vanessa. Obrigada, Wellington. Então, nós convidamos a todos nesse instante a serenar os pensamentos, elevar nesse instante o nosso pensamento a Jesus, esse mestre amoroso e amigo de cada um de nós, de todos os instantes. Se conosco, Senhor Jesus, esteja em cada lar que agora nos assiste, que cada palavra oferecida pelo nosso irmão Rafael seja como uma semente de amor, de fé, de esperança a germinar em nosso coração. Esteja conosco, Senhor Jesus. Agradecemos os amigos benfeitores que nos auxiliam sempre. E com essa prece é que nós iniciamos a nossa palestra da noite. Que assim seja. Vanessinha, muito obrigado. Deus lhe pague pela gentileza, viu? Sabemos que você tem outra atividade agora, né, Vanessa? Sim, eu que agradeço a oportunidade, Wellington. Vai com Deus, viu? Obrigado, Vanessa. Boa palestra, Rafael. Obrigado. Vai ficar só eu e o Wellington aqui, né?
Meu irmão, você está enganado. Vai ficar o Rafael Papa. Rafael, Não, pode ficar aí, homem. Pode ficar aí comigo. você sabe que o nosso bebê vai nascer agora em dezembro, né? Já te contei que o nome dele vai ser Rafael. Bebê É, vai ser estamos pai novamente. grávidos. Eu e Que Otávia estamos bacana. grávidos. E você nos comentou aqui nos bastidores que você e a esposa também estão grávidos, né, meu irmão? É. Eu já estou há algum tempo, né? Só que ela engravidou agora. É o meu caso. Rafael, antes de você abordar o seu tema, que é a mediunidade como um instrumento de redenção para as almas, fala um pouco de você, irmão. Quem é o Rafael Papa? Fala dos livros, enfim. O que você quiser falar, esteja à vontade. Ah, é difícil, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Atualmente eu já resido em Juiz de Fora, já tem 7 anos, né? Aqui conheci a doutrina espírita e a estudo com um pouco mais de profundidade, porque ainda falta muito para aprender, né? Ficar como o Hélito, como o Quincas, né? Como o Daniel, como essa turma toda aí, esse 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 gueto do espírita, né? Tão reconfortante, lugar onde Chico passou tantas vezes, né? Então tenho 6 anos de estudo, né, de doutrina espírita, é um tempo relativamente curto, né, e muito trabalho, né, então sou administrador, faço psicologia, né, como você disse, você papaya, né, e tudo isso junto na minha vida, então o espiritismo é uma fonte de recursos, né, mas nós somos muito reclamões, eu me considero um deles, né, mas o Espiritismo nos traz grandes amizades, né? E vocês aí da sua região, vocês com um trabalho tão digno, tão bonito, né? Aquele Espiritismo ainda, não vou chamar de puro, né? Porque seria uma heresia, mas um Espiritismo gostoso, né? Um Espiritismo bacana, um Espiritismo envolvente, um Espiritismo humano, humilde. Então, a gente aprende muito com vocês. Então, o que eu tenho a falar é que quando eu vejo vocês, o Quincas, né, o Daniel, fez uma palestra linda sobre homossexualidade, né, que foi nota 10, vocês são professores, né, para gente que buscam, né. Hoje eu desenvolvo 2 trabalhos, né, na seara espírita, alguns trabalhos, né, que eu junto ao nosso irmão Sérgio, né, quer dizer, todo o grupo mediúnico, a espiritualidade, Dr. Ludwig, na parte das cirurgias espirituais. Também trabalho aqui numa casa espírita com os irmãos da Associação Espírita Paz e Amor em Juiz de Fora, né? Onde nós desenvolvemos encontros, teatros, né? Como forma de disseminar a doutrina espírita, divulgar o espiritismo, né? Com acessibilidade, com justiça financeira a todos, né? E também tem uma editora que nos dá uma dor de cabeça muito grande, né? Porque não é fácil essa questão de você ter uma editora, mas ela tem o objetivo de ajudar com os direitos autorais, né, completamente direcionados à Rede Amigo Espírita, né? Nenhum de nós é assalariado, né? Então a gente trabalha como o nosso irmão Jerônimo fazia aí, né? Imprimia os livros, ia lá, fazia bonitinho, ia para as palestras, vendia, e com o dinheiro a gente ajuda nas causas sociais que a gente pode, né? Com toda boa vontade que a gente pode. Passa aperto, né? Como eu te falei, a gente fica pobre, porque muito do tempo que nós poderíamos estar trabalhando na área profissional, a gente acaba nos entregando, né, na seara espírita, mas a gente sabe que tudo isso tem um valor, né? Então, me coloco como um amigo de vocês, né? Uma pessoa que gosta muito de vocês e que tem um apreço muito grande. E por pouco o Sérgio não esteve aqui conosco, né? Porque ele teve que fazer um trabalho espiritual, né? Na casa espírita e não pôde estar conosco, mas eu chamei, viu? Chamei, propus 30 minutos para ele aqui,
Mas fugiu, foi embora. Ele me Mas foi disse por um hoje. bom motivo. Foi por um Foi. bom motivo. Irmão, eu vou ficar aqui nos bastidores e, surgindo Claro. alguma pergunta, você prefere que a gente deixe as perguntas mais para o final ou você prefere que a gente vá espelhando aqui para você? Já pode ir espelhando. Tá Problema bom. não. Bom Vamos ver. trabalho aí, viu, meu irmão? Até que horas? Até meia-noite? Até 8h30. Depois você vem responder as perguntas para mim, então. Vou ligar para o Daniel, vou convidá-lo, viu? Vou mandar o link para ele aqui, então. Bom trabalho aí, meu irmãozão. Com Deus, viu? Valeu, um abraço. Opa, desculpa. Então, um abraço, né, vocês, irmãos, amigos dessa Semana Espírita, com nomes tão interessantes, né, pessoas que nós admiramos tanto, né, Daniel, Jorge Alahá, né, pessoas que eu vi aqui que fazem parte da programação, e tenho certeza que tem sido uma semana de luz para todos os corações que estudam o espiritismo, né, que atuam na seara espírita. Então, a gente se coloca aqui com muito carinho, né, para estarmos juntos, né? Um abraço aos centros espíritas, um abraço ao Borginho, né, que também é da região, embora não o conheça, não tenha tanta intimidade com ele. Um abraço aqui ao Rubens, né, nos mandou um abraço aqui pelo chat. Então, com muita gratidão, a gente inicia a palestra de hoje, né, com uma responsabilidade grande, né, quando a gente vê que tem grandes expositores, pessoas dedicadas no movimento espírita, na seara, e a gente pede a Jesus para que cada coração do chat possa ser abençoado dentro do seu lar, dentro da sua casa, se recordando que o próprio Mestre curou à distância o servo do centurião. Então, que nós possamos colocar um copo de água, que nós possamos buscar um espaço dentro do nosso lar, não para me escutar, né? Que eu sou um instrumento falho, um instrumento ainda imperfeito, mas que nós possamos refletir como irmãos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mediunidade, sobre o livro dos médiuns, que foi um grande passo na história da humanidade, esses 160 anos de livro dos médiuns e 50 anos que eu estava vendo hoje do livro Seara dos Médiuns também, que é um livro fantástico, que é um grande apoio ao livro dos médiuns também, completando, trazendo subsídios, né, a essa obra kardeciana, essa obra tão bela, tão expressiva, e ainda mais sobre a tutela do Espírito da Verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, conforme confirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Consolador. Espiritismo, como diz o Chico, e diz com todo o seu coração, com toda a sua doçura, com toda a sua bondade. Chico nos diz que o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então, é aquela fonte límpida do Cristo, né? Aquela água cristalina que nós podemos beber sem dogmas, sem preconceitos, sem questões materiais pueris que passam, né? E onde nós possamos sorver de todo esse hálito divino, de todo esse carinho da espiritualidade que preparou a chegada de uma obra como o Livro dos Médiuns, né? Um livro que nos traz seguros apontamentos de como desenvolver a mediunidade, como lidarmos, né, com o mundo espiritual, porque o Espiritismo, como um caráter de revelação, vem nos apresentar o que o mundo vai conhecer no futuro, que o próprio homem não conseguiu conquistar pelas suas próprias capacidades de raciocínio, de conhecimento. Então, de tempos em tempos, são nos ofertados missionários, né, espíritos mais elevados, que nos conduzem a conhecimentos tão ricos, privilégios, podendo colocarmos nessa esteira, né,
nessa esteira de missionários, o nosso querido Allan Kardec, que nos traz uma obra magnífica, um espírito que não se preocupou com a sua profissão, um espírito que não se preocupou em falar a verdade, em disseminar os espíritos para o mundo, né? Quantos de nós ainda ficamos tão acanhados com as nossas posições sociais, com os nossos quereres, com os nossos status, e negamos aquilo que vemos, né? O Kardec, ele tem uma frase muito bonita que ele diz que o último refúgio dos espíritos seria na espiritualidade. Ou seja, cada vez mais crescem os estudos sobre espiritualidade, sobre a ciência, onde nós conseguimos conversar, dialogar, fazer uma interlocução entre essas duas temáticas tão importantes, tão necessárias, mas é o refúgio, é o último refúgio, né? Não temos mais como esconder os espíritos das pessoas, né? E com certeza o mundo vindouro irá de nos trazer à tona tudo o que Kardec fez, todo o seu suor, todo o seu trabalho. Então, seria a mediunidade para nós uma predisposição física, né? Muito bem localizada aqui na pineal, onde, com muita presteza, nos informou Descartes, né, que a pineal é aquela glândula que nos liga à alma, que ali ele não estava errado, né? Sendo um ponto único do cérebro, porque o cérebro se divide em duas partes iguais, e ali a pineal seria o único ponto que seria divergente. Então, René Descartes, nos coloca que a pineal, né, que esse grande movimento da alma, dos espíritos, se localizam por essa região, né, e a espiritualidade atua sobre nós. Mas é uma predisposição física. O que nós não podemos nos esquecer, jamais olvidar, é que a mediunidade não nos confere um caráter de evolução espiritual. Muitas vezes podemos observar um médium, podemos observar o efeito físico, podemos observar uma cura, podemos observar um passe muito bem elaborado, né, com concentração, com consciência, mas isso não quer dizer, né, isso não significa que ser médium é você ter uma evolução espiritual. Então, a mediunidade se trata de uma predisposição orgânica, né? Então, no mundo espiritual, nós escolhemos roupas, né? Como nos consta no livro Missionários da Luz, onde nós, em parceria com a espiritualidade, como nos informa o instrutor Alexandre, nós escolhemos algumas roupas, e dentro dessas roupas, que é o nosso corpo físico, que é modelado pelo perispírito, isso é importante falar, né? É o perispírito que modela o corpo físico no ventre de uma mãe, que é uma doadora espontânea de ectoplasma. Isso é uma convicção que o Dr. Décio Andoli nos traz, e não me sai mais da cabeça que isso não seja uma verdade. A mãe é uma verdadeira doadora de ectoplasma, de fluidos da vida, para que os nossos bebês venham à Terra, para que eles possam se manifestar, né, estarem entre nós. Então, acho muito bonito essa convicção do crescimento do bebê no útero, né? E ali há um acoplamento e uma preparação para que aquele corpo físico se manifeste. Então, lá no mundo espiritual, nós optamos, muitos de nós, pela mediunidade, né? Alguns por uma mediunidade mais intuitiva, outros por uma mediunidade mais ostensiva, e isso vai variar de caso para caso. Lembrando que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, porque todos nós temos a possibilidade de sermos sensitivos, né? E tem pessoas que trazem a mediunidade latente, né? Aquela mediunidade não é desenvolvida. Então, temos alguns amigos que vêm as apresentar com 70 anos de idade, né? Mas com mais idade, com mais entendimento, com mais maturidade, a mediunidade vem e eclode de uma maneira natural, e algumas outras pessoas, ela vem de forma mais brusca, né? Ela vem de uma forma mais assustadora,
e até desnorteando jovens, né, que se sentem ali completamente perdidos, sem um roteiro de vida, né, um roteiro, porque é muito assustador, né, você acordar numa manhã e você vê uma quantidade de espíritos no seu quarto, né? Quantos médios não nos citam isso, médios, amigos, irmãos, que tomam esse susto, né? Porque muitas pessoas acham que é um benefício apenas ser um médium, né? Que as pessoas só veem tudo de bom, mas pelo contrário, você vê de tudo, seja de bom, seja de ruim. Então a mediunidade não é apenas algo maravilhoso, né? Quem é esposa tendo no Cristo o seu coração sabe das suas dificuldades, né? Sabe do preparo, da necessidade, da instrução que precisa ser feita, né? Para que a gente consiga desenvolver. Então esse é um primeiro ponto. Alguns têm essa mediunidade de uma forma mais profunda, mais ostensiva, outros têm uma eclosão. Então, é muito importante que os nossos centros espíritas saibam olhar para o médium, o seu desenvolvimento mediúnico, né? Como Kardec nos traz, cada pessoa tem uma particularidade, podem ser alguns seres humanos, indivíduos encarnados, precisam de mais tempo para o desenvolvimento mediúnico, e outros têm uma aptidão maior, uma necessidade maior de se entregar à causa mediúnica. Então, como nos diz Leon Denis no livro Invisível, a vida não é uma ciência exata, né? A nossa vida não é uma ciência exata. Então, tem pessoas que precisam trabalhar, desenvolver, né? Claro que com educação, com estudo, com leitura, para que um grupo espírita seja sério, né? E receba mensagens sérias do alto e trabalhem de uma forma muito responsável com a mediunidade. Então, tem pessoas que trabalham e alcançam a mediunidade com 4, 5 anos, e outras pessoas que com 8 meses já se apresentam ali muito próximas, né, já de oferecer um trabalho, de uma assistência. Então é importante que nós olhemos para os nossos centros espíritas e façamos uma avaliação da mediunidade, né? Como estamos tratando a mediunidade, o desenvolvimento mediúnico. Porque quando eu era criança, né, ainda não espírita, mas meu pai já era espírita, eu percebia que a mediunidade era tratada numa sala e aos olhos do público, né? Muitos centros do Rio de Janeiro se tratava assim, então a gente ouvia berros, barulhos, e ali, espontaneamente, espíritos se manifestavam e as pessoas viam, né? Então, com o passar do tempo, da história, para o que chegamos hoje, de uma forma muito interessante e até inteligente, a mediunidade foi um pouco preservada, né? Então, os médios se reúnem nas mesas mediúnicas, mas dentro do centro espírita, né? De uma sala, num lugar que seja mais preservado, para que as pessoas não se pautem apenas nos fenômenos. E aí é um ponto de reflexão. Mesmo que a mesa mediúnica tenha entrado para dentro dos centros, e ocorra essa preservação, é muito importante que nós possamos perceber e utilizar a mediunidade como um caminho de redenção de almas. Um caminho de redenção de almas. Porque, e muito me assustou quando eu fiz uma leitura do livro Centro Espírita, porque eu nunca havia pensado dessa forma. E Herculano Pires, que o próprio nosso querido médium Francisco Cândido Xavier nos diz que é o melhor metro que mediu Kardec, um trabalho fantástico, um trabalho de revisão das revistas espíritas, um trabalho de tradução. De fato, o Chico ali não havia se equivocado, né? Para o Chico lançar um elogio a alguém, né? É algo que nos chama muita atenção, né? E nos seus últimos anos de vida, Herculano Pires escreveu em torno de 5 obras com Chico, todas obras muito interessantes, né? E nesse livro Centro Espírita,
que inclusive eu pedi à doutora, nossa amiga Heloísa Pires, né, para escrever alguma coisa, estudando, reestudando essa obra, porque ela é muito rica, é uma obra muito rica. E Herculano Pires vem nos dizer que o trabalho mais importante, ele é ousado em dizer, que o trabalho mais importante de um centro espírita é o trabalho de desobsessão. E aquilo ficou na minha mente, vive na minha cabeça até os dias de hoje. Né? E fazendo algumas reflexões, me debruçando sobre essa afirmativa de Herculano Pires, porque a sua argumentação é bem interessante. Ele nos diz que muitos espíritos ainda acreditam que estão vivos, né? Muitos espíritos em laços de ódio, presos às algemas do ódio, da vingança, muitos deles se consideram vivos. E a espiritualidade superior, os espíritos mais iluminados e lúcidos para fazer o seu resgate, não consegue alcançá-los, né? E meditei sobre essas questões e me relembrei da obra Nosso Lar, quando André Luiz passa por 8 anos por uma região de sofrimento, não sendo um purgatório de penas eternas, mas uma catarse dos sofrimentos, né, devido à sua consciência, o seu sofrimento diante dos atos que teve na vida. Então, André Luiz passa 8 anos, e a partir do momento que ele faz uma prece, ele consegue se conectar com a espiritualidade. Assim como a mãe de André Luiz ainda não havia conseguido, até determinado momento da sua obra, né, se comunicar com o pai dele. Então, esperava uma porta, esperava uma brecha para que o pai e as suas 2 amantes, né, pudessem abrir uma brecha para que a mãe conseguisse um contato e resgatá-lo dessas regiões de sofrimento. Então, muitas vezes, os espíritos não conseguem alcançar esses espíritos que ainda estão tão grosseiros na sua concepção perispiritual. Então, as mesas mediúnicas têm a sua utilidade por isso. Tem a sua utilidade porque é um trabalho de luz. É um trabalho de luz. É um trabalho que repete, que revive a obra de Jesus, quando ele pede para que nós possamos expulsar os endemoniados. Temos o lunático, o Gezareno, né? Temos tantas passagens do Evangelho que Jesus está ali trabalhando e atuando em verdadeiros atos de desobsessão. Utilizando do seu magnetismo espiritual, não podemos dizer que Jesus era médium de espíritos, porque Kardec vem nos dizer que Jesus era médium de Deus, né? Porque ele faz uma leitura completa do divino, né? Um ser sem imperfeições, e por conta disso, ele é um médium de Deus. E nos chama muita atenção essa percepção dos centros espíritas crescerem não só em tamanho, mas crescerem em atendimentos de desobsessão, né? Alguns amigos espirituais, inclusive o Dr. Ludwig, né, que é um amigo espiritual da região de Birigui, nos dizem que os próximos 20 anos serão anos delicadíssimos quanto à questão emocional. A questão emocional. A Gisele nos coloca aqui, o importante é o apoio familiar. Já não é o início fácil, a família julgar como loucura, mais difícil fica. Exatamente, né? Sabendo que a mediunidade é um fator natural, né? É um fator natural, é uma expressão natural do espírito, né? Não é loucura, né? Ouvir vozes. Quantas pessoas que nós conhecemos não foram para Barbacena por conta da sua mediunidade mais aflorada, e lá desenvolveram complexos extremamente complicados, né? Por conta do tratamento manicomial que existia naquela época, né? Ainda existe em alguns lugares, mas é claro que, graças a Deus, muito mais integrativo, né? Uma psiquiatria muito mais que zela pela saúde mental das pessoas. Mas a gente vai até entrar um pouco nesse ponto dos hospitais
espíritas, a necessidade das suas expansões, por conta desse movimento do adoecimento, né? Do adoecimento espiritual. Uma vez que se aproxima a transição planetária, Kardec nos traz com muita... Gente, Kardec é fantástico. No livro Obras Póstumas, ele traz com uma sensatez que os sinais dos tempos serão reconhecidos quando os homens encontrarem grande loucura na humanidade, né? E loucura é um termo utilizado nos tempos de Kardec, né, nos tempos de Freud, como um transtornos psicológicos. E quando a loucura tomar posse de grande parte da humanidade. E também ocorrer um grande número de suicídios, inclusive entre as crianças. E dá continuidade, e diz que pessoas mesmo vivas serão riscadas do planeta. É forte a expressão de Kardec. Porque à medida que o mundo de regeneração se aproxima, porque o orbe evolui materialmente, há necessidade do ser humano também evoluir moralmente para que ele esteja de acordo com o seu habitat, né, com a sua casa natural, com a sua casa espiritual. Então, o médium, o espírito que está encarnado, precisa se transformar, caso ele queira ficar, né? Como o próprio Cristo nos asseverou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então é necessário esse processo de transformação. E dentro desse processo de transição planetária, nós veremos, como já estamos vendo, uma pontinha desse processo, de almas que estão completamente desajustadas nos seus conceitos psíquicos, e muitas vezes subjugadas, muitas vezes fascinadas, muitas vezes obsediadas em processos simples de obsessão, mas que vem crescendo de forma assustadora. Assustadora a quantidade de irmãos, de amigos, de familiares que apresentam condições emocionais desajustadas, e todos nós estamos suscetíveis a essas questões. Então, nos chama muita atenção no Livro dos Espíritos a questão 471. Eu costumo repetir bastante essa questão e peço para que as pessoas leiam essa pergunta do Livro dos Espíritos, né? Porque Kardec vem nos dizer o que vem assolar a humanidade em casos de depressão, de vazio existencial, de ansiedade. O Kardec faz essa pergunta para os espíritos na questão 471. E algumas traduções vêm nos dizer quase sempre é uma influência espiritual. Quase sempre. Porque, como o próprio André Luiz vem nos dizer, nem tudo é corpo, nem tudo é alma, né? A linha é muito tênue desse encontro de almas e de corpos. Então, quando os espíritos nos respondem isso, nós vemos que por detrás de uma visibilidade dos papéis da Terra, das questões que envolvem as nossas vidas, existem espíritos, e muitos desses espíritos podem estar ali vinculados a um processo de obsessão, insatisfeitos por conta dos dramas do passado, dos dramas e das ocorrências que muitas vezes são comuns, né, de nós nos desamonizarmos, de nós ferirmos e sermos feridos. Se fazemos isso enquanto encarnados, por que não isso não se prorroga para a vida espiritual? Se em terra, muitas vezes já temos inimigos, e não há outra maneira, de nós observarmos que isso dá continuidade no mundo espiritual. Então, o tratamento de desobsessão se torna um processo de redenção de almas, de reconciliação de corações, para que nós possamos juntar pessoas que no passado estavam, né,
estavam completamente vinculadas ao ódio, ao desamor, e percebemos nos experimentos, percebemos dentro do centro espírita quantos corações chegam com um caráter deplorável, achando que estão ali maus por uma questão orgânica, simples orgânica, mas é um vínculo espiritual. Espíritos, né, que nos trazem essas questões e que nós precisamos trabalhar em cima disso, né, que é muito importante. A Nelma coloca aqui: olá, participei durante 15 anos nas reuniões de desobsessão. Mudei de cidade, talvez não teria oportunidade de fazer o trabalho. E agora? Então, Nelma, o que eu sugiro, né, porque nós estamos num mundo cada vez mais volátil, onde nós estamos com muita facilidade mudando de cidades, né? E muitas vezes encontramos centros que exigem uma burocracia, né, de você ter participado por 3 anos de processos de cursos. Então, eu te aconselho a fazer uma visita aos centros espíritas da cidade onde você reside, né? E antes de fazer essa visita, faça uma prece. Faça uma prece para que os amigos espirituais possam abrir o coração das pessoas que ali trabalham no centro espírita, porque há uma programação para todos nós. Então, que você possa buscar o centro espírita, se apresentar para o trabalho, claro que de uma forma gradativa, né? Aos poucos você se aproxima, participa de um grupo de estudo e vai se vinculando espiritualmente com aquela casa, e depois você abre uma janela, uma oportunidade de ir a uma reunião de desobsessão, né? Porque estamos precisando de trabalhadores nessa seara. Estamos precisando de pessoas que venham tratar essa questão, e principalmente de médiuns de psicofonia, né? Que possam trazer os espíritos através do processo de incorporação, para que o processo de doutrinação ocorra de uma forma justa, né? De uma forma adequada, que as pessoas possam ser trazidas, né, de uma forma especial, ser acolhidas dentro do centro espírita, porque os espíritos estão ao nosso redor, né, e precisam de nós, né? Então, é muito importante esse processo, esse trabalho de desobsessão, essa entrega, esses trabalhadores que vivem junto desse trabalho, porque eles nos ajudam a libertar os encarnados e os desencarnados de um processo de ódio, então aliviando processos de depressão, transtornos que a própria psiquiatria da Terra não consegue compreender, né? Então temos transtornos de personalização, temos transtornos de desrealização, temos transtornos de identidade, temos transtornos de bipolaridade, temos transtornos de muitos tipos já explicados, mas que a verdadeira causa está no espírito. Nós podemos arrumar, nós podemos desenvolver, nós podemos nos entregar à ciência e descobrir inúmeras medicações para que um processo ali se acalme, se atenue, mas resolver a questão, resolver a causa inteligente, é necessário o espiritismo. Então, o espiritismo, ele não é a doutrina única que faz a desobsessão, mas é a doutrina que, através do livro dos médiuns, nos mostra um guia prático, um guia acessível, onde as pessoas possam entender e conhecer, para que atuem com segurança nesses processos, para que atuem com caráter, para que atuem com dignidade nesses processos tão importantes da alma. Então, quantos corações estão por aí, às vezes, confesso a vocês que me corta o coração, né, ver médiums, pessoas que estão ali dispostas, podendo ser grandes instrumentos da espiritualidade, perdendo tempo com questões tão frívolas da vida, quando pessoas estão passando dificuldades, pessoas estão passando por depressões, pessoas estão
com ideais suicidas, com essa ideação suicida, muitas vezes, que é ali aprisionada através de uma influência espiritual, que a criatura não entende, ela não entende o que está vivendo, ela não entende o que ela está passando, porque ainda existe uma desinformação muito grande acerca do espiritismo, uma desinformação muito grande acerca do que é a doutrina espírita e o que é também o que são esses processos de desobsessão. Então, nos toca o coração dizer para as pessoas: vamos nos entregar, né, a esse trabalho tão lindo, né, esse trabalho tão fabuloso de você reaproximar corações. Imagine que se você for uma alma durante uma encarnação inteirinha, mas que você tenha provocado a união de 50 corações, 50 laços que estavam desunidos, 50 espíritos que estavam completamente desenganados, né? E você ali, através do processo de desobsessão, você entregou o seu instrumento, o seu corpo físico, com o qual se comprometeu no mundo espiritual, para que esses processos ocorram, né? Para que esses processos sejam desenvolvidos. E o Livro dos Médiuns é para nós esse guia fabuloso, esse guia de instruções significantes para que isso ocorra. Nélio Araújo, grande Nélio, os trabalhos mediúnicos como os de desobsessão sempre devem acontecer dentro dos centros espíritas ou poderiam acontecer em residências particulares. Então, Nélio, a orientação, né, é que nós façamos dentro dos centros espíritas, mas não por conta de um igrejismo, não por conta de um processo de uma vida dentro do templo, né, cultuando templos de pedra. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o processo de desobsessão, o tratamento de desobsessão, que assim chamo por ser uma medicina espiritual, ele ocorra dentro dos centros espíritas, porque ali temos a segurança de um ambiente pleno, de um ambiente que recebeu a asepsia dos amigos espirituais, para que receba aqueles irmãos e esse trabalho ocorrer e transcorrer de uma forma que ele possa oferecer segurança tanto para o médium, quanto para as pessoas que estão chegando, quanto para os espíritos vinculados, né? Então, é extremamente importante esse conhecimento, que dentro do centro espírita nós temos a segurança de realizar um trabalho com maturidade, né? Um trabalho que atenda os propósitos da espiritualidade. Porém, existem casos particulares que você é médium e, por exemplo, recentemente eu vi uma situação como essa e o médium recebeu um espírito, né, de uma pessoa que estava acamada, né, e ali havia uma influenciação espiritual. Ela foi dar um passe e, naquele momento do passe, ela sentiu necessidade de dar a passividade. Ela deu passividade para o espírito, então foi algo muito natural, foi muito espontâneo. Como Jesus diz, o Nélio, dentro da sinagoga, quando ele cura o homem de mãos atrofiadas, né? Porque ali é o momento que Jesus diz para a gente que todo momento pode ser de caridade, todo momento pode ser de trabalho, mas nós temos que saber quando e como. Se você tem um trabalho de maturidade, um trabalho que zele pela doutrina espírita, que você cuide da sua mediunidade de uma forma responsável, de vez em quando nós podemos ser solicitados a desenvolver esse trabalho, mas não deve ser a regra. Não deve ser a regra. O Chico, por exemplo, era interessante, ele viajava e as pessoas, teve uma época que o Chico andava estressado, com alguns problemas de angina, então ele viajou, né, com alguns amigos, né, acho que Martins Peralva, aquela turma grandiosa, né, de pessoas que nos antecederam na doutrina espírita, que fizeram trabalhos notáveis no campo da mediunidade, né? Eu costumo dizer que eu sinto saudade de um tempo que eu não vivi,
porque eram verdadeiros espíritas, né? E o Chico chega no hotel, parece que é numa casa onde eles se alojam, e o Chico senta numa mesa e começa a receber espíritos, né? O Chico quer trabalhar. Mas a maturidade do Chico é diferente da minha maturidade. A minha maturidade talvez não seja a de receber um espírito dentro de casa e ali consiga fazer um trabalho de desobsessão. Mas, caso a espiritualidade queira, caso a espiritualidade necessite, porque é uma necessidade da espiritualidade, que nós possamos receber os amigos espirituais e ali ocorrer um processo de desobsessão. Já vi casos, Onélio, de pessoas que recebem, vi pelo celular, uma pessoa que estava completamente subjugada e um médium fora da casa espírita recebeu aquele espírito e por uma ligação de celular, simplesmente houve ali o processo de encaminhamento do espírito obsessor. Por celular, uma chamada de vídeo. Mas nós temos que saber a maturidade. Somos tão maduros o suficiente para fazer esse tipo de trabalho fora do centro espírita? Hermínio de Miranda, por exemplo, nós tivemos oportunidade, através da Sueli, de conhecer um pouco de sua vida. Ele tinha dentro da sua casa um espaço onde ele fazia reuniões mediúnicas, né, onde ele desenvolvia ali trabalhos interessantíssimos de desobsessão, sabendo que ali era um trabalho de redenção de almas, de redenção de espíritos, né? E a Sueli visitou essa mesa mediúnica. Temos o nosso irmão Sérgio Thyssen, no Rio de Janeiro, que é uma pessoa muito séria, que desenvolve dentro da sua casa, na pandemia, alguns trabalhos de desobsessão com médiuns sérios, maduros, mas o mais importante é a nossa intenção, é o nosso desejo, é o nosso coração em ajudar pessoas, é o ímpeto de um desejo desinteressado, né? Essa é a verdadeira mediunidade com Cristo. É quando nós colocamos o nosso coração à frente da causa espírita. Uma outra parte de um comentário que eu gostaria de fazer era da necessidade do crescimento dos hospitais espíritas, tendo em vista essa projeção espiritual que os espíritos vêm nos informando e que é ratificada por Kardec. Necessitamos de hospitais espirituais, porque as pessoas vão estar mais desequilibradas. Em Marília, a cidade que Herculano Pires escolheu como coração para viver a sua vida, esse grande trabalhador Herculano Pires desenvolveu um trabalho lindíssimo junto a seus irmãos, né, companheiros de doutrina espírita na cidade de Marília, que criaram um hospital espírita, né, para 200 pessoas internadas, né, não para fazer tratamentos de CTI, tratamentos médicos, mas para servir de base a tratamentos de desobsessão, por conta dos estados psíquicos precários que muitos corações chegam e que muitas vezes um centro espírita não tem aquela capacidade de acolhimento, de receber aquele coração que está em completa subjugação, e não há como, dentro de um centro espírita, ter 24 horas, e nós temos pessoas vinculadas, né, ao trabalho para receber esses corações. Então se faz a necessidade de expandir hospitais, um termo hospitais, mas não sendo CTIs, né, mas lugares onde nós possamos receber essas almas que estão em sofrimento. Receber essas almas que estão em sofrimento. Que o nosso foco da doutrina espírita continue sendo a divulgação do Evangelho, a evangelioterapia, que os trabalhos da oratória sejam contínuos, que eles alcancem o coração das pessoas, mas que nós não possamos nos esquecer do trabalho de mediunidade, do trabalho experimental, do trabalho da vida mediúnica, do trabalho de uma entrega tão belíssima. Recentemente me vêm alguns pensamentos, né,
e me dou essa simples percepção de poder pensar, né? E confabulo muito com Albert Einstein, claro que ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo, ele é um gênio, pessoa que veio à Terra para pensar e fazer perguntas. Mas há de perceber que os maiores nomes, os grandes precursores do Espiritismo, se nós olharmos para trás na doutrina espírita, era Eurípides Bassanufo, que trabalhava com receituários mediúnicos, que trabalhava com desobsessão, que trabalhava de forma ardente com o espiritismo, né? Se nós olharmos para trás, observamos Bezerra de Menezes, que também trabalhava com receituário de homeopatia, que antes de entrar na doutrina espírita foi curado por um processo de tratamento mediúnico por médiuns receitistas, e ali recebiam do alto, né, dessa mediunidade tão bela que Chico também tinha, né, e tantos outros amigos médios têm. Conheço grandes amigos que também têm essa faculdade mediúnica, e a gente vai vendo a vida de Francisco Cândido Xavier, a gente vai vendo Herculano Pires, nós vamos observando ao longo da história grandes baluartes, pessoas que tratavam o espiritismo com uma dignidade, com um amor tão profundo que nos envergonha, né? Porque tratavam com amor tão profundo. Quando a gente olha para a vida de Herculano Pires, um homem que sofreu, um homem que tinha dificuldade para fechar as contas do mês, mas estava ali, vinculado à doutrina espírita, sem tirar um benefício sequer. Quando olhamos a vida de Caiba Schutel, lá em Matão, antes morava no Rio de Janeiro, depois se desloca para Matão, percebemos o seu trabalho, inclusive, de materializações, né, percepções do mundo espiritual, esse carinho, essa expressividade com a mediunidade era muito valorizada no passado. Que vemos hoje, e com todo o respeito da opinião e da possibilidade da explanação, é que nós possamos olhar para a mediunidade de novo. A nossa querida Sueli Caldas Schubert, que era uma entusiasta da mediunidade, do desenvolvimento da mediunidade, que é a casa de pessoas para atender as pessoas com a sua mediunidade, né, que despojou-se, né, dos seus interesses profissionais e se entregou à causa espírita, e hoje está no mundo espiritual. Fala muito sobre isso, da valorização da mediunidade, né, que os centros espíritas voltem os olhos não apenas para os púlpitos, mas para o socorro espiritual. Muitas vezes um coração que chega no centro espírita precisa ser acolhido. Ele não precisa de cara de uma palestra, ele não precisa, a princípio, receber uma grande explanação, com uma fala sofisticada. Muitas vezes um coração precisa de um acolhimento, precisa de um amparo, precisa de um carinho, né? Se alguém chegar aqui em casa, antes de termos uma conversa séria sobre qualquer assunto, nós vamos oferecer um café, um pão de queijo, nós vamos oferecer um bom papo, um bom diálogo, para que depois possamos irmos ao encontro do que é necessário, do esclarecimento espiritual. Então, eu sei que é audácia, mas que nós possamos ter um olhar para o livro dos médiuns, né? Que nós possamos estudar a ciência espírita com o carinho que ela merece, com a dignidade que ela merece, porque tem corações que precisam de nós. Através da mediunidade de cura, podemos realizar feitos extraordinários. Isso são os espíritos que nos dizem, isso é Kardec que nos diz. Uma pessoa que está ali com um problema orgânico, um problema no seu corpo físico, venha receber do alto desses médiuns de efeitos físicos o alívio da alma, do coração. Então, é tanta coisa boa, é tanta redenção da alma, do espírito, daquele que oferece e daquele que recebe. Porque ali é a semente do amor de Deus, é a semente do futuro. Porque, é verdade, pronto socorro de almas.
pronto-socorro de almas, um pronto-socorro espiritual. Porque se nós formos observar que temas tratados na doutrina espírita também são tratados fora da doutrina espírita. A ciência evoluiu muito, a psicologia, as questões emocionais, os transtornos, a depressão, a ansiedade, vemos pessoas notáveis conversando sobre diversos temas nas plataformas de YouTube. Mas qual o diferencial do espiritismo? Qual o diferencial do espiritismo, além do esclarecimento? É o socorro, é o diferencial. Que o esclarecimento espiritual possa andar de mãos dadas com o esclarecimento espiritual, com o socorro espiritual. Que Dr. Ludwig nos diz uma coisa que é muito bonita, né? E eu nunca mais esqueço o que ele nos disse uma vez, esse amigo espiritual. Ele nos diz: se a pessoa estiver se afogando, o que você faz? Você ensina ela a nadar ou você a resgata? Aí a gente fica pensando. A pessoa está se afogando. A pessoa está ali nadando contra a corrente. A pessoa está em dificuldades. O que nós fazemos? A resgatamos ou a ensinamos a nadar? Então, é uma pergunta que não precisa de resposta, né? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio para pensar, tem o seu livre-arbítrio para desenvolver o seu pensamento, as suas concepções, mas precisamos também trabalhar a mediunidade. Não podemos olvidar os propósitos do corpo físico que nós mesmos escolhemos, né? Valorizar a formação de workshops gratuitos para pessoas que queiram desenvolver a mediunidade, pessoas jovens, corações que estão aqui na pátria do Evangelho, recebendo a oportunidade de reencarnar mais uma vez, tão necessitados de um esclarecimento mais congruente com o que a doutrina espírita nos assevera, em um mundo de youtubers onde as pessoas podem dizer o que quiser e muitas vezes confundir o que é mediunidade, confundir o que é espiritismo. Então, se faz necessário trabalhos sérios, onde um grupo, que é mais do que um grupo, é uma família espiritual, se une acima de protocolos, porque o verdadeiro estatuto é o amor. A casa espírita, o estatuto da casa espírita é o amor. É a fraternidade entre as pessoas que ali residem. Nenhuma causa deve ser maior do que a causa do amor. Nenhum problema interno, nenhuma questão frívola pode ser maior do que o amor. Porque, como eu vi num filme de Paulo, né, e nos traz uma grande reflexão, a vida é como um grande oceano. O reino para que Paulo trabalhava era um grande oceano. Um grande oceano. E o que fazemos com as mãos? Essa pequena parte, essa pequena porção é o agora. Essa pequena porção de vida é o agora, e essa porção de vida pode nos escorregar pelas mãos. Então, estamos trabalhando pela porção de vida que escorrega pelas mãos, ou temos em vista esse grande oceano, que é o mundo espiritual, que nos aguarda de braços abertos, para que possamos concretizar as nossas missões, que nós olvidamos no passado, mãos, como nos dizem os espíritos, mãos que faziam guerras, hoje recebem a oportunidade de impor as mãos para curar, para elevar, para aliviar. Línguas que faziam guerras, que desnorteavam tratados, hoje estão com a responsabilidade de propagar o Evangelho, e a mediunidade se torna um projeto de reparação espiritual. Reparação espiritual, uma oportunidade divina, uma oportunidade sagrada
uma oportunidade sagrada no sentido de zelosa com Deus e para com Jesus, que é esse grande mestre da humanidade, esse timoneiro, esse irmão mais velho que nos espera de uma forma paciente para a nossa evolução espiritual. Que possamos dignificar a nossa mediunidade, que possamos tratar com zelo a nossa fala, para que possamos nos elevar e receber do alto as expressões mais ricas da espiritualidade. Então, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo carinho. Agora é o Nélio, viu? Que bom, porque o Wellington não é tão bonito. Opa, que isso, Rafael. Muito obrigado, viu? Eu pensei que era o Nélio Lúcio, viu? Mas é o Nélio... Nossa, e aquele lá tem boas histórias pra gente, né? Não, longe disso, muito longe. A Aline também chega. Oi, Aline, tudo bem, amiga? Oi, Nélio. Tudo bem? Né? Estou bem, graças a Deus. Eu queria comentar com o Rafael, Aline. Eu fiquei aqui ouvindo e admirando a facilidade com que ele tem para colocar em palavras muito carregadas de sentimento, de verdade, mas com uma facilidade para transmitir uma verdade muito importante, Rafael, que é naquelas provocações até da pergunta que eu coloquei ali, porque a gente precisa desmistificar a mediunidade. Nós, espíritas, conhecemos, o diferencial muitas vezes é justamente esse contato direto com a espiritualidade, né, com o plano espiritual, mas muitas vezes as pessoas têm medo, as pessoas têm dificuldade em entender a necessidade, por exemplo, de ir ao centro, de buscar o atendimento, né? E quando você bem falou sobre esse ponto de luz e de socorro, né, que o centro e a mediunidade é para muitas pessoas que passam por esses problemas, é muito importante a gente perceber, numa semana como essa, que fala sobre o Livro dos Médiuns, nós não estamos falando da doutrina, nós estamos falando de um processo que é natural no ser humano, e que o Espiritismo vem, pelo estudo, esclarecer, não é mesmo? A mediunidade precisa ser desmistificada. Você falou uma palavra muito importante de valorização. Nós precisamos valorizar esse momento e buscar esse conhecimento. Eu fiquei muito admirado em ver a sua facilidade para esclarecer isso para todos nós, e eu tenho certeza que todos que estavam aqui ouvindo, né, sentiram isso também. Foi muito bom. Você falou muito bem sobre esse sentido. Que é importante, não é? Reconhecer o papel do centro espírita, o papel nosso de espíritas de ir, mas também daquelas pessoas que carecem, eles precisam desse lugar, ou eles precisam desse apoio, né? E não pode ter essa vergonha, né? O centro não pode ser mais aquela coisa estranha, diferente, né? Olha, é um auxílio, você falou muito bem, como um ponto de socorro para ir e depois ser encaminhado, muitas vezes, né? Encarnados, aqueles que carecem do alimento, mas os desencarnados também precisam desse apoio, desse auxílio. Valeu muito, amigo, pela sua fala. Verdade, temos muito a trabalhar, né, na concepção de que a mediunidade é um fenômeno natural, fenômeno espontâneo, né, um fenômeno que não faz mal a ninguém, que, na verdade, que quando bem trabalhado, produz benefícios para aquele que a tem, né, e também produz benefícios que o Livro dos Médiuns chamaria até de sobrenaturais, porque nós nem acreditaríamos o que faríamos se nós depositássemos fé nas nossas ações mediúnicas. Então, é a medicina do futuro, né? A mediunidade é o enxergar dos olhos do futuro, é o mundo vindouro. É a aproximação com os espíritos que vai se fazer, porque eles já estão aqui, eles só não aparecem por conta da matéria grosseira que nos cerca. Mas estão aí, estão aqui, e nós estamos conectados em pensamento, eles também estão conectados conosco em pensamento, né? Então é lindíssimo pensar em um mundo, né, onde nós precisamos acolher as pessoas, né? Nós precisamos acolher as pessoas, porque muitas pessoas vêm com histórias, vêm com tragédias familiares, com desestruturas emocionais muito grandes, e a princípio uma palestra é importante, né, porque ela vem junto, é um processo concomitante, mas
Mas se você só entregar uma palestra, se você não entregar um conforto, um carinho, aquele carinho que Paulo tinha lá em Antioquia, né? De atender um por um, olhar um por um no coração, assim como o Chico nos trouxe essa dignidade, né? De quando chegava uma mãe chorando, ele não dizia nada, ele apenas a abraçava, chorava, né? Era afetuoso, era brincalhão, né? Tirando essa concepção da mediunidade carrancuda, né? Mas algo leve, algo espontâneo, que nós vamos trabalhando sem culpas, sem os chicotes emocionais, porque hoje eles são emocionais, né? Antes a gente batia mesmo. Hoje são chicotes emocionais das culpas, dos delitos que cometemos no passado. Então, o processo de mediunidade vem ser uma reparação para todos nós, né? Muitos corações que vêm com esse propósito têm uma oportunidade lindíssima. Então, é isso, né? É acolher, esse cuidado, né? O púlpito é lindo, o púlpito é importante, mas que a gente não esqueça da real função do centro espírita, né, que nosso querido Herculano Pires nos trata no livro, né, com tanta simplicidade e veracidade. Muitas vezes ele pediu ao Chico, né? Chico, me ajuda, Herculano Pires, me ajude, porque o Chico era tão passivo, né, tão pacífico, que ele não conseguia expressar, né, de uma forma mais enérgica. Então, Herculano Pires era esse braço do Chico, né, que caminhava, né, as questões do espiritismo, né, e às vezes a gente sente falta de um Herculano Pires, né, porque ele era verdadeiro, né, ele não se escondia, então era um espírito que merece todo o nosso carinho, e está lá no mundo espiritual, né, só olhando a gente aqui para ver se a gente aprende bastante. É verdade, Carol. Aline, você vai fazer uma prece para a gente, né, amiga? E para a gente agradecer aí ao Rafael. É isso mesmo. Primeiramente, eu quero agradecer ao Rafael, que, como o Nélio disse, nos trouxe muitos esclarecimentos acerca da mediunidade. Quero agradecer à AME, né, por trazer esse momento de recebermos as outras casas e tantas pessoas tão queridas que falou conosco durante todo esse momento de confraternização. Nós ainda estamos confraternizando de forma virtual, mas os nossos sentimentos, as nossas vibrações de amor, que elas alcancem a cada coração dolorido, feliz por estarmos hoje juntos aqui, que alcance a todos. Então, vamos lá para a nossa prece. Então, vamos nesse instante fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos da mente, convidar os benfeitores para que se faça presença nesse instante. Há 160 anos atrás, o Livro dos Médiuns chegava de forma que auxiliasse a tantas pessoas que no decorrer destes anos foram até esse livro para tirarem as suas dúvidas, para aprenderem e continuam a procurar esse livro. Que as nossas vibrações de agradecimento cheguem até Allan Kardec e todos os espíritos que fizeram parte desta obra. Que nessa semana de confraternização, a 39ª Semana Espírita João Custódio, que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, plantar a sementinha dessa desmistificação, para que a gente compreenda que a mediunidade, ela chegou a passos curtos para nos auxiliar. E que esses passos, ao longo desse tempo, façam com que compreendamos o verdadeiro sentido da mediunidade. Que Jesus abençoe a todos, ao Rafael, ao Nélio, a todas as pessoas que estiveram conosco e que vão assistir posteriormente.
que elas possam, nesse instante, receber, advindo lá dos planos superiores, as bênçãos necessárias e merecidas. E é em nome de Jesus e de Deus que oramos. Que assim seja. Obrigado, Aline. Obrigado novamente ao Rafael. Foi muito bom encontrá-lo, mesmo que virtualmente. Se Deus quiser, logo, logo estaremos de volta, né, Aline, nas nossas casas espíritas aqui da cidade, visitando-as, se Deus quiser, visitando-as nas semanas espíritas, mas principalmente oferecendo tanto trabalho, que a gente sabe ser importante, aquelas almas que carecem, né, do apoio espiritual, do apoio material. Eu queria agradecer também ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo e Paulo Apóstolo, que possibilitou esse encontro com o Rafael. Na nossa organização desta semana, né, cada casa faz um convite a um palestrante, e que a gente possa continuar visitando todas elas nestes momentos, conhecendo os trabalhadores, reencontrando alguns, né, que a gente se encontra naturalmente, mas que virtualmente foi impossibilitado pelo momento que vivemos, né? Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a todas essas casas que estão conosco e convidar também para que as pessoas, o nosso público, possa compartilhar essas palestras no Facebook, as páginas do Face da AMB de Tupaciguara, do Tupaciguara Espírita, de outras casas estão reproduzindo, compartilhando essas palestras. Isso faz com que essa fala tão rica que tivemos hoje, nos outros dias, é claro, possam chegar a mais pessoas. Agradecemos também aos canais do YouTube que reproduziram esta palestra, para que as pessoas também possam curtir as páginas, se inscrever, aumentar mesmo a visibilidade da doutrina. São, então, os canais no YouTube, na Web Rádio Fraternidade, ao CEP, Centro Espírita Paulo Estevão, lá de Ibiá, a Rádio Portal da Luz, ao Coromandel Espírita, nosso muito obrigado por nos ajudar a divulgar esta semana. E para a gente marcar, né, os nossos encontros seguidos de amanhã em diante, nós temos palestras sempre às 19h30, e amanhã é a vez do Centro Espírita Joana de Ângeles, convidando a nossa amiga Neuza Mendonça de Uberlândia, para nos falar sobre o tema desenvolvimento da mediunidade. Sexta-feira vai ser a vez da AME, convidando o Dr. Walter Mendes, aqui de Monte Alegre, que vai nos falar sobre as reuniões mediúnicas. Sábado, nós vamos ter lá no Centro Espírita Batuíra do Bálsamos, o nosso irmão Jorge Elahá, que vai nos falar sobre a dor e os 5 abrigos de Deus. Depois, no domingo, né, o encerramento, nossa semana vai de domingo a domingo, nosso amigo Antoniel Silva, aqui de Uberlândia, vai nos falar como convidado da Casa Espírita Amor e Caridade, com o tema Obsessão e Desobsessão. Estamos estudando, comemorando, né, os 160 anos de O Livro dos Médiuns, falando sobre imortalidade, comunicabilidade e reencontro. Agradecemos mais uma vez, reforçamos o nosso encontro amanhã às 19h30, que Jesus possa abençoar a todos nós, as nossas famílias e a todas as pessoas que estão neste movimento vibrando para o bem, para o amor. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, Rafael. Sejam abraçados sempre por Jesus. Até mais, gente. Até mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na